Olá, minha gente. Vamos bater um papo aqui nesse dia 14 de abril sobre como eu estou vendo a crise do coronavírus no Brasil e a própria posição do governo brasileiro, do Bolsonaro e dos militares. Mas antes, vamos dar uma passada na crise dos Estados Unidos. Eu li hoje um trecho de uma entrevista de um ex-presidente norte-americano, do Jimmy Carter, que mostra que a incidência do coronavírus no território norte-americano é fantástica, anda com uma velocidade incrível, em função da inexistência de uma estrutura de saúde. Vocês lembram que mesmo o Barack Obama tentou montar um sistema público de saúde? E esse sistema público foi posteriormente desmontado, desestimulado com a eleição do Donald Trump. O Jimmy Carter diz o seguinte, que a China tem uma vantagem enorme sobre os Estados Unidos hoje, porque a China investiu todos os seus recursos em infraestrutura. Trem-bala, habitação, tecnologia, robotização, e não se envolveu em nenhuma guerra durante esse período. Enquanto que os Estados Unidos da América do Norte, com Obama, com Kennedy e todos os presidentes que nós conhecemos nesse período em que estamos vivos na Terra, se envolveram em lutas militares no planeta Terra. O dado de Jimmy Carter é o seguinte: os Estados Unidos investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas, nas intervenções em outros países, para garantir o monopólio e o mando nos recursos minerais, principalmente nos combustíveis e nos minérios. E esqueceu o país. A ascensão do povo americano, a permeabilidade social, praticamente desapareceu. E os Estados Unidos hoje tem como único patrimônio concreto as suas forças armadas e o seu poderio militar. Mas ele destruiu a estrutura interna. Não há um trem-bala de ponta a ponta do país como a China está construindo. O sistema de saúde praticamente inexistente leva a esse desastre que está sendo a infecção pelo coronavírus. Em cima desse artigo do Jimmy Carter, nós podemos concluir definitivamente as razões do golpe no Brasil, que, na verdade, para mim, se resumiram na entrega do petróleo, do pré-sal e das nossas riquezas minerais para o norte-americano e o interesse dominado pelos norte-americanos. Então, minha gente, isso significa que esse período imperial de militarização, de invasão, de interferência em muitos países não foi bom para os Estados Unidos, porque ele desgastou o seu tecido social interno, suas políticas de saúde, política de ascensão social. Os Estados Unidos hoje é um exército com um custo enorme interferindo no mundo inteiro. E ao lado disso, a pregação do liberalismo econômico. Daí é como isso chega no Brasil. O que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo hoje que o Bolsonaro, que foi um instrumento para os militares chegarem no poder, está praticamente afastado, com o crescimento da influência de 3 ou 4 militares e o relevo que está sendo dado para a Casa Civil hoje, que está assumindo, inclusive, a influência anteriormente exercida pelo Guedes na Fazenda. Mas o que esses militares estão pensando? Minha gente, pouca cultura, pouca leitura, pouca visão de mundo, puseram na cabeça essas teses tipo Olavo de Carvalho, do perigo do comunismo que não existe mais no planeta Terra da forma que conhecemos nas revoluções anteriores,
E essa visão doida, maluca, de que o gramscianismo está invadindo todos os setores da economia nacional, mandando na economia, está tomando conta da opinião pública, nas repartições públicas, na estrutura do Estado. E os militares, hoje, acham que a função deles, na sua cabeça limitada de militares que estão mandando e do Bolsonaro, é como eu vejo, minha gente. Me perdoem se vocês não concordam. Eles estão num combate contra o comunismo. E no meio desse processo surge a infecção terrível do coronavírus, do Covid-19. Mas eles estão combatendo de uma forma virtual e absolutamente equivocada o que eles chamam de comunismo. A fraternidade, o verdadeiro cristianismo para eles são distorções comunistas. Eles estão contra o coronavírus e contra os partidos e as opiniões fraternas que são desenvolvidas no Brasil e em outros países do mundo, combatendo. E neste combate que eles fazem, eles querem conseguir, apesar do coronavírus, apesar da crise do liberalismo no mundo inteiro, na Europa notadamente, eles querem a vitória do liberalismo econômico, do capital financeiro, do grande capital. Então, eles no governo, militares e Bolsonaro, estão defendendo o liberalismo econômico e o capital financeiro, não o povo brasileiro, os interesses nacionais permanentes, o nosso desenvolvimento. Entregam minérios, entregam petróleo, entregam água, entregam a soberania e se submetem à orientação, basicamente, do capital norte-americano e das suas forças armadas, com esta bobagem de combater o comunismo. E neste combate ao comunismo, com o advento do coronavírus, eles não se incomodam com os danos colaterais dessa guerra. Eles estão defendendo o capitalismo selvagem, eles estão defendendo o capitalismo financeiro, e se nesse processo muita gente tiver que morrer, como militares limitados, sem cultura de espécie alguma, sem leitura, sem identificação com o povo do seu país, eles acham que a morte em massa da população, o massacre dos trabalhadores são danos colaterais, porque a vitória que eles pretendem é manter um regime subordinado ao capital financeiro, aos interesses norte-americanos, e o povo que se ferre, que se dane. É como um general duro e cruel numa batalha que sacrifica uma parte do seu exército para conseguir distrair o inimigo e vencer outra parte. Então eles consideram a morte do povo brasileiro, com o fim das políticas de isolamento e tudo mais, como danos colaterais para manter vivo o capitalismo financeiro e a condição de predominância dos muito ricos nesse país de tanta pobreza e de tanta miséria. Essa é a minha visão hoje. E ela está totalmente comprometida com a denúncia do Jimmy Carter, com o fracasso do liberalismo na Europa. Mas nós estamos, sem a menor sombra de dúvida, vivendo isso. E agora, aparentemente, o Bolsonaro e o Guedes foram afastados e nós temos aí uma junta militar dominando esse processo todo. Mas, infelizmente, o que eu vejo eles fazerem não é muito diferente do Guedes, que era o defensor absoluto do capital financeiro. O exército brasileiro, esses generais da reserva, eles querem derrotar o coronavírus, mesmo à custa de uma mortandade terrível no Brasil. Desde que a estrutura do capitalismo liberal, que os muito ricos e os bancos continuem dominando a política econômica do país. Esse pronunciamento que eu queria fazer agora à noite pelo Facebook, que é mais um desabafo, mas é também, para análise de vocês que me acompanham no Face, uma opinião para ser examinada e discutida.
Vou apreciar muito as opiniões que vocês redigem na possibilidade que o Face dá de interpelação e participação desse Face Live. Minha gente, um abração, muito obrigado pela tolerância e pela audiência. Agora, se gostaram, se tem interesse que esta análise que eu fiz avance, me retweetem, me compartilhem, para que a gente alcance um número maior de pessoas e essa discussão possa ser levada à frente. Um abração, minha gente, e uma boa noite para vocês.